Olá, meu nome é Kathleen, sou professora da Multiplique Treinamentos e nossa aula de hoje é sobre as classes gramaticais de português. E temos uma participação especial no vídeo de hoje. Oi! Certo? Vamos à nossa aula? Classes gramaticais. A primeira classe gramatical que nós vamos estudar é o substantivo. É a classe de palavras que nomeia os seres, os objetos, os fenômenos, os lugares e etc. Tudo aquilo que precisa ser nomeado. É a classe gramatical que dá nomes. Existem vários tipos de substantivos. O substantivo comum, como nós podemos dar um exemplo, planta, é um substantivo comum, genérico. Eu tenho o substantivo próprio, que são os nomes próprios, como por exemplo o nome de uma pessoa, o nome de uma cidade. Eu tenho aquele substantivo concreto, o abstrato e o coletivo. Vamos para os nossos exemplos. Primeiro exemplo. O Brasil é lindo. Cadê o substantivo da frase? Substantivo da frase? É, na frase o Brasil é lindo. Qual é o substantivo? O Brasil. Por que ele é o substantivo? Porque Ele é o nome. Próxima frase. O copo é vermelho. Qual é o substantivo? copo. Por quê? Porque é o nome do objeto. É o nome do objeto. Árvore é bonita. Qual é o substantivo? Árvore. Por quê? Porque é o nome da planta. É o nome da planta. Certo. Nossa próxima classe gramatical é o adjetivo. É a classe de palavras que dá qualidade ou característica ao substantivo. Então eu tenho o adjetivo que ele vai dar classe, vai dar característica ou qualidade para aquele objeto que eu já dei o nome. Ele pode ser o substantivo que eu posso estar qualificando de uma forma pejorativa, ou seja, ruim, ou elogiando. E eu também posso simplesmente dar uma característica, que não seja nem boa e nem ruim. As mesmas frases. Quando eu falo a frase o Brasil é lindo, o substantivo era o Brasil. O lindo é o quê? O adjetivo. Isso. Porque ele dá? Porque ele dá elogio. Elogio, é a qualidade. A minha próxima frase é o copo é vermelho. Qual que é o adjetivo? O vermelho. Porque ele faz o quê? Porque ele colore o copo. Ele dá uma característica de cor pro copo. Ele colore o copo. A árvore é bonita. Qual que é o adjetivo? Bonita. Por quê? Porque a gente está elogiando a árvore, a planta. A gente está elogiando. Ele dá essa característica. Então, ele é o adjetivo. Nossa próxima classe gramatical é o verbo. É a classe de palavras que indica ações, ou seja, movimento. Estado. O que é estado? Ficar aí, é onde eu estou. Ou fenômeno da natureza. Quais são os fenômenos da natureza? Chuva, vento. Então vamos ver os nossos exemplos. A Sara dançou. Qual que é o verbo? Dançou. Porque ele diz o quê? Porque ele diz o que fez. O movimento. Ele também diz o que fez. Qual que é o nosso próximo verbo? Hoje choveu. Qual que é o verbo? Choveu. Ele é um fenômeno da natureza. Qual que é o próximo verbo? A árvore ficou ali. Qual que é o verbo? Ficou. Ele é um de estado. Eu fico, ou eu saio, eu estou, ou eu não estou. Esse é o estado. Uma coisa legal dos verbos é que a gente consegue colocar eles no presente, no passado e no futuro. Isso se chama conjugar o verbo. Conjugar o verbo é quando eu troco o tempo dele, o tempo verbal, para ele ficar no presente, no passado ou no futuro. Só os verbos têm essa capacidade de conjugação. Eu troco os tempos verbais. O verbo é que eu troco e coloco para indicar o tempo que eu estou. Se ele é presente, se ele é passado ou se ele é futuro. Nosso próximo passo gramatical é o pronome. O pronome é a palavra que substitui ou acompanha o substantivo. Então, o pronome ele vai acompanhar o nome, indicando a relação daquelas pessoas que estão falando. Se o pronome acompanha o nome e indica quem é que está falando o discurso, eu tenho o pronome pessoal. Quem está falando? Eu. Quem está falando? Tu. Quem está falando? Você. Quem está falando? Ele. Quem está falando? Ela. Quem está falando? Nós. Quem mais? Vós. Quem mais? Eles. Isso. Indica Ela. quem está falando o discurso. E aí eu tenho uma outra classe de pronomes. Pronomes possessivos. O que são os pronomes possessivos? O que é posse? De propriedade. Então eu indico que algo é de minha propriedade. Eu digo, olha, isso daqui é meu. Ou então ele é seu. Ou então é
teu. Ou então é Dele. e Dela. quem mais? Nós. E vosso. Então, isso indica propriedade, é um pronome possessivo. Eu também tenho os pronomes demonstrativos, onde eu estou indicando, eu estou demonstrando alguma coisa. Eu tenho aquele carro. O que mais? Aquela pessoa. O que mais? Daquele lado. Daquela pessoa, que é esse copo. Isso. Então eu tenho que demonstrar. Eu digo ou demonstro alguma coisa através do pronome. Aí eu tenho o interrogativo. O interrogativo faz o quê? É uma pergunta. E aí eu falo o quê? Quem? Que? Qual? Onde? Quando? Isso. Quanto? Tudo é pergunta. São pronomes interrogativos. Aí eu tenho os pronomes reflexivos. O que é um reflexo? Quando você olha no espelho, é a imagem que vai e volta para você. O pronome reflexivo é aquele que você fala e ele faz referência ao próprio sujeito que saiu a fala. Está falando de mim. Sim. Então, quando eu falo, o sujeito volta, sou eu. Ah, você vai comigo. Quais são os outros reflexivos? Ti. Contigo. Contigo. Se. Consigo. Nós. E o nos, que é assim, você vai nos levar? Esse nos. A gente tem os pronomes pessoais que tem o nós, né? E tem o nos, que são os reflexivos. O artigo é a nossa próxima classe gramatical. É a classe de palavras que antecede o substantivo. O que antecede é o que vem antes. Então, eu vou anteceder o substantivo com artigos definidos. Quais são os artigos definidos? O, os, a, as. Quais são os indefinidos? Uns, uma, umas. Isso. Agora vamos ver os nossos exemplos? Vamos. Achar atenção. Qual que é o artigo? A. Por que ele é definido? Porque a gente sabe exatamente quem dançou. A gente sabe exatamente quem dançou. E se eu falasse assim, uma pessoa dançou, ele é um artigo definido ou indefinido? Indefinido? É, porque eu não sei quem foi que dançou. Foi uma pessoa lá, uma pessoa. Ele é indefinido. Nosso próximo exemplo? O vento está frio. Eu sei que ele está frio. Sim. Então, meu artigo é O. definido. O é o artigo definido. A próxima frase? A árvore ficou ali. Eu sei o que ficou ali? Sim. Sei exatamente o que ficou ali? Sim. Então, meu artigo, ele é definido ou ele é indefinido? Definido. Definido. Nossa próxima classe gramatical é o numeral. O que é numeral? É a classe de palavras que indica uma quantidade numérica. Ou seja, exatamente o que você está pensando, que indica o número. Quero um pastel. Quantos pastéis? Um. Isso é o quê? Número. Isso. Então eu tenho um numeral. Vamos ao nosso próximo exemplo. Primeiro você. Eu tenho, esse primeiro é o quê? Um numeral. Um numeral. Tenho dezenas de lápis. Qual que é o numeral? Dezenas. Dezenas, porque significa 10. No caso aqui o 10 no plural quer dizer que eu tenho mais de 10. Eu tenho talvez 20 ou 30, várias dezenas de lápis. É tipo 40. Tipo 40 lápis. Ou então 90. Exatamente, muitas dezenas de lápis. Nossa próxima classe gramatical é a preposição. O que é preposição? É a classe de palavra que liga dois elementos da frase, sendo que o segundo está subordinado ao primeiro. O que é subordinado? Como se o segundo obedecesse o primeiro. O primeiro é o regente, que é o que está regendo, o que está levando, e o segundo é o regido. Vamos dar um exemplo. Alunos do colégio assistiram ao filme. Eu tenho como os elementos da oração, da nossa frase, os alunos, colégio, eu tenho o verbo assistir, e depois eu tenho filme. Todas as outras palavras que estão ali ligando é preposição. Observe só. O do, ele vai ligar os alunos e o colégio. Alunos do colégio. O ao liga o assistiram até o filme. Então, aquela palavra de ligação, que está ligando umas às outras, é o quê? A preposição. O termo que antecede a preposição, ou que está antes da preposição, no caso aqui os alunos, é o termo que é regente. O termo que está depois da preposição é o regido. Nossa próxima classe gramatical é a conjunção. A conjunção
é a palavra que liga dois termos. Ela conjuga, ela liga dois termos que têm o mesmo valor gramatical. E ele estabelece uma relação de dependência entre eles. Um não faz sentido se o outro não existir. Por exemplo, eu gosto, mas não quero. Se eu falar só mas não quero, a minha frase faz sentido? Não. Eu preciso da primeira parte, não preciso? Sim. Ela criou dependência. Tipo, eu amei esse skate, queria tanto comprar ao meu filho, mas não tenho dinheiro suficiente. Eu preciso da primeira parte da frase para entender a segunda, senão ela não faz sentido. Aí eu tenho o Portanto, não sei o que fazer. Você entendeu essa frase? Entendi. E ela faz sentido sozinha ou ela precisa de uma outra junta? Ela não faz nenhum sentido se a gente tirar o portanto. Ela não faz nenhum sentido sozinha. Para eu dizer, portanto, eu não sei o que fazer, eu tenho que dizer alguma coisa antes. Como, por exemplo, eu não estudei sobre esse assunto, portanto, não sei o que fazer. Vamos para o nosso próximo exemplo. Faço se você fizer. Se eu falar só assim, ó, se você fizer, você vai ficar esperando o resto da frase, não vai? Uhum. Eu preciso da primeira parte da frase, não preciso? Sim. Isso é a conjunção. A conjunção ela vai juntar as duas, sendo que uma depende da outra para existir. Ela não pode existir e fazer sentido se a outra não estiver presente. Isso, tipo, um filho fala à mãe: só tomo banho se a senhora tomar banho. Aí precisa da frase de antes, né? Eu preciso da primeira parte. Nossa próxima classe gramatical é a interjeição. A interjeição, ela exprime emoções. O que é exprime? Ela expressa emoções ou sentimentos. E normalmente ela vem seguido de uma exclamação. Isso. Vamos ver os nossos exemplos. Olá, sou a Sara. Cadê a interjeição? Olá. Isso, a interjeição está no olá. Ele exprime um sentimento ou uma emoção. Vamos pro próximo? Vamos. Eba, ganhei um bolo. Ganhei um bolo. Eba, expressa o quê? Felicidade. Então ela é uma interjeição. Faça silêncio. É uma interjeição também. Vamos para a nossa próxima classe gramatical. O advérbio. O advérbio é a palavra que modifica o verbo ou o adjetivo. Mas ele expressa uma circunstância de tempo, ele expressa o tempo, ele expressa o modo, a intensidade, a negação, a afirmação ou a dúvida. Vamos ver. Venha agora. Aonde está o advérbio? Agora. No agora, porque eu expressei o tempo. Eu estou te falando com o verbo venha, e aí depois eu falo o tempo. Quando é para você vir? Agora. Agora. Tenho lápis demais. Esse daqui é de intensidade, porque eu posso dizer, eu tenho lápis. Ok. Agora eu coloco a intensidade. É muito lápis que eu tenho lápis demais. Ela pinta bem. Porque também está intensificando. Eu poderia dizer, ela pinta. Mas aí eu quero dizer com intensidade. Olha, ela pinta bem. Eu não vou. Esse é de quê? Negativo. Negação. É um advérbio de negação. Com certeza gostei. Esse é advérbio de quê? Afirmação. De afirmação. Com certeza. Outro advérbio de afirmação que a gente usa o tempo todo é o sim. É o afirmativo. Isso. Talvez dê certo. Esse dá certeza? Não. Então ele dá? Dúvida. Então ele é um advérbio de dúvida. Muito obrigada por vocês terem assistido nossa aula de hoje. Espero que vocês gostem da nossa participação especial. E voltem para as nossas próximas aulas. E fiquem com Deus e tchau, tchau. Tchau.